Senac Rede está tendo a honra de receber o professor universitário Josenilton Oliveira, que é economista e secretário do município de São Cristóvão. Mas vou pedir para que ele se apresente, que ele apresente o currículo dele aqui nesse podcast do Senac em Rede. Olá, Adalberto, é um prazer estar aqui falando com você, dividir esse espaço. Já quero de antemão parabenizar aqui o Senac por essa alternativa, mais esse meio de informar a nossa população de um assunto bastante pertinente. Bom, você pediu para me apresentar, então, a minha formação acadêmica, eu sou economista, mestrado em economia também, e um doutorado em ciência da propriedade intelectual. Profissionalmente já passei por vários setores, tanto do setor privado quanto também do setor público. No setor privado, no Grupo Votorantim, a própria Universidade Tiradentes, tá? Onde eu estou como professor e também da pós-graduação, né? E também já fui pró-reitor da própria universidade, e a minha formação foi toda na Universidade Federal de Sergipe, então eu sou filho lá da UFES. E nos órgãos públicos eu passei a maior parte, né, no estado, que foi justamente na FAPTEC, a nossa querida Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do estado de Sergipe, do qual a gente tem uma longa trajetória e experiência nessa área de inovação, que é o tema que a gente vai debater aqui. Estou à sua disposição. Professor Josenilton, você também hoje secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Cristóvão, que é um município histórico. Isso. Mas isso é assunto para um próximo tema. Por falar em história, nós vamos fazer um resgate da inovação, ciência e tecnologia do estado de Sergipe. Você, como já antecipou, foi o primeiro presidente da FAPTEC. Mas você tem uma história antes da FAPTEC e também uma história do início desse pensamento inovador, tecnológico e da ciência que começou ainda na década de 20, com o governador Graco Cardoso. Eu gostaria que você contasse um pouco dessa história até chegar nos dias atuais desse pensamento de Sergipe em ser um dos estados que iniciou esse processo da preocupação com a inovação, a tecnologia e a ciência no Brasil. Como é que foi essa história ainda na década de 20 que iniciou esse processo de um pensamento inovador e avançado para a época? Muito bem, você tocou num ponto muito importante. Então, na década de 20, nós tivemos, do século passado, tivemos um governador visionário e que começou, né, a criar alguns equipamentos na área de ciência e tecnologia no estado de Sergipe. Digo isso a respeito do nosso querido ITPS, Instituto de Pesquisa e Tecnologias de Sergipe. O ITPS foi criado pelo governador Graco Cardoso, na década de 20. Não só isso, né, ele foi mais além. Ele criou também o Instituto Parreiras Hortas, né, Parreiras Hortas, que naquela época nós produzimos, pouca gente sabe disso, nós produzimos vacina no Parreiras Hortas, produzimos remédios lá no Parreiras Hortas, né? Então veja uma visão futurista do nosso querido então governador da época, Graco Cardoso. Além disso, ele criou outros equipamentos, né, em outras áreas, que eu não vou me ater aqui, na área da segurança, na área da educação, na área da saúde também, mas focar aqui na ciência e tecnologia. E eu fiz toda uma pesquisa na legislação do estado de Sergipe, e a primeira vez que aparece ciência na legislação do estado de Sergipe é justamente dessa época, através do governador Graco Cardoso. Bom, aí de lá para cá nós tivemos várias inserções, principalmente no governo do então governador João Alves, onde foram criados algumas iniciativas de ciência, órgãos de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Até mesmo na década de 80 foi criado o FUNTEC, que é um fundo estadual para financiar justamente as pesquisas tecnológicas no nosso estado. Só que ele foi criado, mas não foi colocado em prática, ou seja, só apenas no papel. E aí
já no governo, sim, no governo de João Alves, ele criou alguns núcleos de ciência e inovação no PEC, mas também ele funcionou não diretamente na área de ciência e tecnologia, apenas fazendo algumas pesquisas, principalmente na época era para desenvolver a área industrial, ou seja, não foi muito focado na parte de ciência e tecnologia propriamente dito como nós temos hoje. Então foi bastante incipiente isso aí, era mais um trabalho de pesquisa mesmo, pesquisa não científica, assim, propriamente dita. Por técnicos na época, óbvio, né, a gente não tira importância, mas não era esse modelo que a gente tem hoje, né, atual. Bom, aí quando chega no final da década de 90, né, do século passado, precisamente em 1999, no governo de Albano Franco, houve uma iniciativa lá do professor Uchoa, o reitor da UNIT, em convidar o presidente, o então presidente da FAPESP, que é a maior fundação de fomento à pesquisa do Brasil, né, estadual, para participar da Semana de Pesquisa da UNIT. Então o professor Uchoa, justamente com o governador Albano Franco, na época, e aí depois de discutir e o presidente da FAPESP mostrar a importância do Estado ter uma fundação de fomento à pesquisa, o governador, na sua fala de pronto, disse: olha, nós iremos criar a fundação. E aí foi criada a antiga FAP, né, no final de 1999. Foi criada a lei, a nossa fundação, que é a nossa agência de fomento. Então foi criada no governo de Albano Franco. E aí tivemos o primeiro presidente, já no ano 2000 ele assumiu, que foi o professor Juscelino Menezes, foi o primeiro presidente. E o primeiro ano da fundação, ou seja, o ano 2000, foi um ano de arrumar casas, a parte de estrutura física, né? Então a sede, que a primeira sede foi ali na Avenida Gonçalo Prado Hollenberg, então a sede, o mobiliário, os computadores, então essa arrumação. Tinha um quadro pessoal pequeno, né, de técnicos, bastante pequeno, e inclusive no final, né, desse ano, aliás, no ano seguinte, em 2001, foi lançado os 2 primeiros editais, porque a fundação, ela vive disso, é lançar, captar recursos, e tanto recursos do fundo estadual, como também de recursos de outras agências nacionais, né, as mais famosas, o CNPq, a FINEP, a CAP, são as nossas 3 principais agências de fomento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E aí foram lançados esses 2 editais com recursos do Funtex, com recursos do Estado, no ano de 2001. Tá? Em 2002 já foram lançados mais alguns editais, e aí em 2003 já um novo governo volta, o governador João Alves, volta, e aí nós temos um novo presidente, o segundo presidente, né, da FAP, da antiga FAP, que foi o professor Marcos Vandi, hoje professor da UNIT. Na verdade, ele já não era professor da UNIT, professor Marcos Vandi. E a partir daí, o professor Marcos Vandi, ele, numa visão inovadora, ele saiu de uma estrutura chamada departamental da antiga FAP, e ele estrutura num novo modelo administrativo chamado de programas. Tá? Então ele dividiu, né, a atividade fim da atual FAPTEC, na época da FAP, em 3 programas, em 3 grandes programas. Um programa de fomento à pesquisa, que era mais voltado à pesquisa científica, pagamento de bolsa de iniciação científica, mestrado e doutorado, mais voltado para a academia, para as universidades. Um segundo programa de inovação tecnológica, é aí onde a gente entra, o programa de inovação tecnológica, o primeiro programa de inovação tecnológica do Estado de Sergipe, isso em 2003. E um terceiro programa, um programa de comunicação, que não é essa comunicação comum, mas na verdade uma comunicação para transformar essa linguagem técnica do pesquisador numa linguagem, aí sim, numa comunicação social para a sociedade, entender o que aquele pesquisador fez, né, num paper científico para a sociedade. Além disso, esse programa fomentar eventos, né, de cunho científico e tecnológico, publicações científicas também. Então todo esse terceiro programa tinha esta finalidade. E aí eu lhe pergunto, você fez esse resgate histórico
E nesse processo de inovação, da chegada, da saída da FAP para a FAPTEC, você já estava como estudante universitário dentro desse processo, nessa transformação. E aí, como é que você se inseriu dentro desse projeto? Pronto, no final de 2002, em outubro de 2002, eu entrei na FAP, era a antiga FAP, como bolsista, passei 3 vezes como bolsista. Quando virou a chave, ou seja, virou um novo governo, entra o professor Marcos Vandi, e aí ele me coloca como gerente do programa de inovação tecnológica, tá? Entrei como gerente do programa, já esse novo programa, ou seja, de fomento à inovação tecnológica no estado de Sergipe. Então a gente foi pioneiro, né, o professor Marcos Vandi, na criação do programa, e no caso eu, pioneiro para gerenciar esse programa de inovação tecnológica da antiga FAP ainda, né? Aí a nossa FAP, ela ganhou assim destaque nacional, até pelo número de editais, pelos convênios que nós fizemos com diversas agências de fomento do Brasil, como a FINEP, como o CNPq. E, infelizmente, né, isso ficou 2003, 2004. Em 2004 nós lançamos o primeiro edital de fomento à inovação nas empresas sergipanas, o primeiro. Inclusive não tinha a lei de inovação ainda. E por não ter a lei de inovação, não era permitido colocar recursos financeiros na empresa. Então, esse primeiro edital, que hoje nós temos o Centelha, né? O Centelha, já está na terceira edição já do Centelha, hoje é permitido você colocar recursos financeiros diretamente com as empresas, mas o precursor foi o Inova-se. E aí, que oficialmente o nome dele era PAP, né? Programa de Apoio à Pesquisa nas Empresas. O nome oficial PAP, que é o da FINEP, e que nós batizamos aqui de Inova-se, né? Por conta desse trocadilho inovação, e o SE do estado de Sergipe. Lançamos, foi um sucesso, apoiamos aqui as empresas, só que o modelo dele, como não poderia colocar o recurso, o dinheiro das empresas, ele foi feito da seguinte forma. Então o pesquisador, né, da UFES, da UNIT ou da Embrapa, que são as 3 institutos de pesquisa que nós temos aqui, iam buscar uma empresa que tinha uma afinidade com sua atividade, com sua expertise, para desenvolver um produto para esta empresa. Aí você falando em empresa, teve algum dos setores que receberam esse incentivo, que começou a se destacar, a se desenvolver aqui no estado de Sergipe? Teve algum setor específico que você possa citar como exemplo? Sim, então o setor de tecnologia foi um deles, né? Inclusive, uma dessas empresas, porque veja bem, o papel do Estado, naquela época e hoje também, é de fomentar, induzir a inovação nas empresas. Uma dessas empresas que começou com a gente, uma empresa, fugi até o nome dela, na área de saúde, que depois ela participou de outro edital no Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde acabou adquirindo este produto que ela desenvolveu aqui, por conta desse incentivo da gente. No próprio Ministério ele acabou adquirindo esse produto, né? O empresário chamado Roberto, ele foi desenvolver esse produto na área de tecnologia da informação, só que voltado para a área de saúde. Como estivemos também na área de energia renovável, ou seja, energia solar, tá? Tivemos essa experiência também. Em outras áreas. Mas, repito, ou seja, isso não foi o empresário que nos procurou, na verdade foi o pesquisador que foi em busca, porque ainda era um movimento muito incipiente, né? Para não dizer que todos não nos procuraram, apenas 2 empresários que, à época, antenado nessa área de inovação e de fomento, nos procurou, mas grande parte, os próprios pesquisadores, com a sua expertise, buscaram as empresas. E o modelo foi esse, o recurso foi passado para o pesquisador, ele desenvolveu sua pesquisa, né, ou seja, os insumos, todo o recurso financeiro que nós passamos para ele. E é muito simples também essa dinâmica da FAP. Deixa eu fazer um parênteses aqui para que as pessoas possam entender. Como é que funciona? Hoje a FAPTEC, a antiga FAP, lança o edital, quem está habilitado entra com um projeto, esse projeto vai passar por um comitê de avaliação, caso seja aprovado, abre-se uma conta, né, num banco, uma conta específica para movimentar esse recurso, e a FAP, hoje a FAPTEC, ela deposita esse recurso na conta, onde o pesquisador ou a empresa vai movimentar, e no final vai prestar conta, ou seja, não vai
devolver nenhum dinheiro, tá? É dessa forma que funciona. Bom, aí o que aconteceu em 2004, né? 2004, final de 2004. O então governador João Alves Filho foi orientado, uma assessoria, para fazer a fusão da antiga FAP com o ITPS, que são duas coisas distintas. Para quem não é da área, é importante explicar isso. A fundação, a FAP, ela é uma agência de fomento, é uma espécie de banco, entre aspas, para fomentar a ciência, tecnologia e inovação. O ITPS é um instituto de pesquisa, ou seja, ele executa as pesquisas, ele operaciona a pesquisa. Na verdade, ele é um cliente da FAPTEC, não poderia ser um agente fomentador. Então, não sei por quais razões, alguém orientou o governador e ele fez essa fusão, transformando a fundação, que estava ganhando destaque nacional. Eu lembro muito bem, em 2004, tínhamos lançado 14 editais, não é brincadeira, 14 editais, inclusive em parceria com as principais agências de fomento do Brasil, a FINEP e o CNPq, e de repente você acaba tudo isso e transforma a FAPTEC, a FAP, a antiga FAP, em uma mera diretoria, chamada Diretoria de Apoio e Desenvolvimento, dentro do ITPS. Resultado disso, a gente já sabia, não funcionou. Não funcionou e passamos 9 meses, um parto, 9 meses nesse imbróglio aí. Foi quando depois alguém, né, recomendou, alguém mais iluminado recomendou, e mais lúcido, melhor dizendo, recomendou ao governador que ele recriasse a fundação. E ele assim o fez. Então, em 2005, de novo, em dezembro, no apagar das luzes de 2005, foi recriada a FAP, só que com um novo nome, agora de Fundação de Apoio à Pesquisa Tecnológica do Estado de Sergipe, a FAPTEC. Que foi aí que você ficou como presidente. Exatamente. Assim, durante esse período que você ficou como presidente, já existia uma lei no Estado, porque foi feito recentemente uma grande divulgação, como se fosse uma grande novidade da lei de incentivo à pesquisa, à ciência, tecnologia e inovação no Estado de Sergipe. Mas no seu período já existia essa lei, só que ela não era normatizada, já estava, mas as empresas, as pessoas não sabiam que existia já essa lei de inovação. Então veja só, tem a lei de inovação, né, que foi criada até no governo Lula, primeiro governo Lula, mas nós não tínhamos a lei de inovação. Ela precisa também, cada estado tem que ter sua lei, os municípios também tem que ter sua lei. E aí, não tinha na época, em 2004 não tinha. E aí volto a sua pergunta aí, ou seja, aí em 2006 eu estava como diretor lá no antigo ITPS, diretor de apoio ao desenvolvimento do ITPS, que era, vamos dizer assim, um departamento de fomento que não funcionou. E aí, com a criação da FAPTEC, em substituição à antiga FAP, eu fui convidado para ser o presidente. Então, da FAPTEC, que existe hoje atual, eu fui o primeiro presidente, tá? Presidente da FAPTEC. E o que é que acontece? Não tinha a lei de inovação, respondendo a sua pergunta, então o Estado de Sergipe só veio fazer a sua primeira lei de inovação em 2008, já no governo Marcelo Deda, 2008, né? E aí também quando virou, né, o novo governo Marcelo Deda, aí teve um novo presidente, primeiro foi o que hoje é o atual reitor, o André Maurício, professor André Maurício. Ele foi o meu sucessor, foi o segundo presidente, mas só que ele passou 6 meses, e depois vem o terceiro presidente, o professor Ricardo, também da UF, Ricardo Santana. Esse sim nós passamos juntos mais de 8 anos, né? Ele como presidente e eu como diretor administrativo financeiro da FAPTEC. E aí em 2008, né, no governo de Marcelo Deda, aí foi criada a Lei de Inovação, 2008. Só que essa lei, de novo, ela foi criada a lei, inclusive nessa lei já tinha previsto um fundo chamado de FIT, Fundo de Inovação e Tecnologia, mas não foi regulamentado, não foi colocado em prática, ou seja, não foi operacionalizado. Então, não adianta somente criar a lei. Criou a lei e fica só no papel. Você tem que regulamentar, você tem que ter dotação orçamentária, ou seja, para que ele possa valer, né? E o pior, Adalberto,
esse fundo ele foi, a gente diz assim, natimorto, porque ele foi criado com uma vida de 15 anos. Né? Justamente o ano passado foi quando acabou, ele morreu. Né? E aí, o ano passado, né, foi feito todo um trabalho de resgate da lei de inovação no estado de Sergipe, então foi todo recuperado e foi recriado a lei de inovação, né, que é atual, já agora no governo de Fábio Mitidielli, a nova lei de inovação. Então, nós passamos por todos esses períodos. E outro detalhe também, importante, no governo de Antônio Carlos Valadares, né, que sucedeu João Alves, foi criado uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então já tivemos a secretaria aqui no estado. Então ela foi criada, cujo o secretário foi o irmão da saudosa senadora Maria do Carmo, José Alves. Ele foi secretário de Ciência e Tecnologia do estado de Sergipe. Mas que depois esta secretaria acabou. É importante a gente deixar claro, né? Porque eu estou fazendo essa observação. Porque esse tema ciência, tecnologia e inovação sempre foi tratado por todos os governos de uma forma assim que não deram a devida importância que ela merece e sempre foi colocado em uma secretaria. Então, a ciência e tecnologia e inovação já foi junto com a educação, já foi junto com o planejamento, depois indústria, comércio, ciência e tecnologia, ou seja, sempre foi colocada em uma outra secretaria. Né? Só a única vez que ela foi apenas pura, já chamada puro sangue, mas mesmo assim, né, não trabalharam esse tema com a importância que realmente se deve. Né? E você falando em importância, o Senac, esse ano, 2025, inaugurou o Instituto de Ciência e Inovação e Tecnologia aqui na Avenida Barão de Maruim, que era um sonho do presidente Marcos Andrade, que realizou, adquiriu o equipamento, está sendo equipado, todo o equipamento voltado à inovação, à ciência e à tecnologia. Então, talvez seja o primeiro equipamento sendo da iniciativa privada a oferecer esse sistema para o mercado, principalmente as empresas ligadas à federação, que são as empresas do comércio, serviços e turismo. Eu lhe pergunto, dentro de todo esse processo histórico que você acabou de relatar, o que é que você tem como ideia, o próprio comércio, trazer um equipamento para oferecer às empresas filiadas à federação ou não, mas que tenham um instituto que seja privado oferecendo esses serviços de ciência e tecnologia para o mercado? Olha, é fantástico, Adalberto. Vocês estão de parabéns. Já é uma inovação. Está realmente saindo na frente. É colocar um equipamento desse na disposição de um setor, né, que hoje é o setor que mais emprega no Brasil. É o setor de serviço, engloba o comércio. Tá? Então os empregos hoje estão no comércio de serviço. E que é um setor que necessita de muita inovação. Né? A gente está chegando agora aí, já estamos, né, já vivendo o auge aí, e cada vez mais isso vai aumentar a questão da inteligência artificial, isso é uma realidade, e as empresas precisam se adaptar e utilizar isto, né? Então, como tudo na vida, como a gente sempre diz, qualquer tecnologia na vida, né, e quando fala tecnologia como professor, e às vezes fala tecnologia, pensa também que tecnologia é tudo que é high-tech e tal, computador, informática, robô, nada disso, né? Também é tecnologia. Mas uma enxada é uma tecnologia, né? Uma pá é uma tecnologia. Eu vou aproveitar essa sua colocação e pedir para você esclarecer exatamente isso. Inovação e tecnologia não é apenas equipamentos tecnológicos, mas é todo um processo de inovação que não precisa ser informatizado. Isso. São ações que você faz diferentes daquela que já existe para trazer uma facilidade para o mercado, para a atividade humana. Exatamente. Então, a tecnologia é exatamente isso que você está dizendo. Não só é a parte de conhecimentos de informática, isso, mas forma diferente que possa trazer uma facilidade maior para que as pessoas possam fazer as suas atividades, seus trabalhos
de uma melhor forma e produtos também que sejam mais eficazes. Perfeito, Adalberto. Você foi aí na veia. Dentro da sua narrativa, o que acontece? A nossa primeira revolução da humanidade foi a revolução agrícola. Então, quando o homem, antigamente os homens primitivos eram povos coletores, tá? E caçadores, e quando ele percebeu, né, através do conhecimento, que ele percebeu que em épocas de chuva, quando ele descobriu as estações do ano, em época de chuva, percebeu que em algumas regiões isso poderia, a agricultura ela floresce, e aí o homem passa a ser sedentário, tá? Fixa em uma região, e ele começa a produzir. E como é que ele começa a produzir? Então, primeiro usando as mãos, depois a tecnologia, o que a tecnologia é qualquer ferramenta ou processo que venha melhorar a vida do homem, do ser humano, dentro do que você falou aí. Então, ele começou a arar a terra utilizando ossos, utilizando um pedaço de pau. Daqui a pouco, ele cria um arado de tração humana, ele mesmo fazendo a tração da terra. Depois ele percebeu que pode colocar um animal, um arado de tração animal. E depois vem os tratores da vida. Hoje são máquinas que não tem nem operador, tá? Então na verdade é um operador, não do trator, que ele fica sozinho no computador, operando, né, dezenas de máquinas. A gente vê no Centro-Oeste isso acontecendo, né? Seja máquinas que estão produzindo, que estão máquinas colheitadeiras. Então isso é tecnologia. Então, desde uma pá, não é? Até um computador, um robô, tudo isso é tecnologia. Isso são ferramentas que vêm a melhorar a vida do homem. Como também os processos dentro da empresa. Isso também é uma tecnologia, isso também é uma inovação. E a inovação, que é uma palavra agora moderna, e está bem definido no Manual de Oslo, que é a Bíblia da Inovação, o Manual de Oslo, que foi agora a sua 4ª edição, foi traduzido pela FINEP, está disponível, é só colocar lá, dar um Google lá, e a nova edição do Manual de Oslo, e ele traz a definição, né, muito clara da inovação, que é todo produto, processo ou serviço que ele pode ser melhorado, pode ser novo. Quando ele é novo, a gente chama de uma inovação que é radical. Tipo, não tinha celular. Quando não tinha celular e apareceu o primeiro celular, é chamado de inovação radical. Mas depois do celular, quando o celular apareceu, quantas inovações foram colocadas dentro do celular? O celular, a princípio, foi feito para se comunicar, fazer ligação. Hoje é a última coisa que a gente faz. Então, tem vários aplicativos no celular onde a gente utiliza. Então, essas inovações, né, são chamadas inovações incrementais. Então, você vai incrementando cada vez mais. Isso no comércio, nos serviços, é necessário que o empresário ele tenha essa visão inovadora e que ele possa melhorar os processos dele para até mesmo a sobrevivência da sua empresa. E se todo esse sistema, o sistema da Fé Comércio, né, se coloca um equipamento à disposição desse empresário, isso é uma maravilha. Né? Então, eles têm que ser capacitados, têm que ser orientados para que possa ter bom proveito disso aí. E para encerrar o Senac em Rede, aproveitar que estamos falando de inovação e nós estamos num ambiente inovador, porque na comunicação esse ambiente que nós estamos aqui começou com o rádio. Exatamente. Isso no século passado e no desenvolvimento, nós estamos aqui num ambiente que foi modificado, mas que também tem a mesma função. Então nós estamos aqui nesse momento falando de inovação e utilizando dessas ferramentas inovadoras para levar essa mensagem a todos os ouvintes do Senac em Rede. E agradecemos aqui a presença do professor, economista e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade histórica de São Cristóvão pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Adalberto, e estou à sua disposição para que a gente possa voltar mais vezes, né? Inclusive, na próxima falar nosso desenvolvimento lá de São Cristóvão. E é uma coisa assim, falar de ciência e inovação é uma coisa que me dá muito prazer, muita alegria, né? Está no meu DNA, coisa que eu gosto muito, e que é uma coisa útil e que revoluciona e que ajuda a vida das pessoas, tá? Muito obrigado e parabéns por esse programa. E em breve mais um Senac em Rede para você.